Olá, tudo bem com você? Como passou de ontem para hoje? Tudo jóia? Vamos começar nossa aula de língua portuguesa de hoje? Pega o seu material, o livro, o estojo e vamos começar. O que você vai ver hoje? Nós vamos conhecer mais um tipo de poema visual. Nós vamos fazer as atividades sobre o poema. No final da aula de hoje, eu já deixo a correção. Então, você vai fazer depois que eu explicar e depois no final da aula você já faz a correção. Vou deixar também uma pesquisa bem legal para você fazer, ok? Vamos começar então. Poemas visuais. Conheça mais um poema visual e reflita sobre ele para entendê-lo melhor. O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Vamos ler de novo? O tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Sérgio Caparelli. Nós já vimos outros poemas visuais do Sérgio Caparelli. Vocês observaram que no poema visual as palavras elas combinam com o texto, com os versos, com o que o poema está falando. Olha lá, o tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Quanta criatividade, não é mesmo? Eu vou ler as perguntinhas abaixo, você vai fazer, no final eu vou deixar a correção, vou deixar o gabarito para você fazer. Número 1. Qual é o assunto desse poema? As letras grandes, o susto do tamanduá, o tamanho da letra A. Qual é o assunto deste poema? Leia as 3 opções e marca a que você acha que é. 2. Escreva nos espaços a seguir o que se pede. Título do poema. Qual é? Animal mencionado no poema. Letra A. Agora, leia em voz alta as 2 respostas e compare-as. B. O que você percebeu? Converse com os colegas. Então, converse com alguém da sua família sobre o que você percebeu lendo o título do poema e o animal mencionado no poema. Na página 109, nós vamos continuar a compreensão do poema visual da página 108. 3. Que animal é o tamanduá? Marque com um X a opção correta. Aqui tem 3 animais, você vai marcar qual é o tamanduá. 4. Se o poema tivesse sido escrito com todas as letras do mesmo tamanho, o resultado seria o mesmo? Se o poema, o tamanho do A, tivesse sido escrito com as letras do mesmo tamanho, teria o mesmo resultado? Sim, pois as palavras são as mesmas. Sim, pois a ideia central do poema é o tamanduá. Não, pois o texto fala justamente do tamanho do A. 5. Com base no que você descobriu com a leitura dos poemas, utilize as palavras do quadro para completar a definição a seguir. Palavras, imagem, desenhos, rimados. Você vai ler e completar com essas palavras.
Sempre lembrando do que nós descobrimos com a leitura dos poemas visuais. Aqui embaixo, olha que interessante aqui, olha. O tatu canastra, o tamanduá bandeira e a preguiça de coleira são espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. A destruição do ambiente natural desses animais é um dos principais motivos da ameaça que sofrem hoje. Aqui está escrito assim, fauna brasileira. Você sabe o que é a fauna brasileira? A fauna brasileira é o conjunto de animais que habitam o nosso país. E ameaça de extinção? O que quer dizer ameaça de extinção? Essa expressão, ela é utilizada quando alguma espécie corre o risco de desaparecer em um futuro próximo. Tem muitas espécies que já desapareceram há muito tempo. Tem espécies que nós nem conhecemos, só por livros, pesquisando na internet, nós nem chegamos a conhecer. E tem muitas outras aqui no nosso país que estão ameaçadas de extinção. Tem esses 3 que nós vimos e tem outras também. E o que é que causa a extinção desses animais? Por que eles ficam ameaçados de extinção? Você sabe? Pensa um pouquinho aí. Olha só. A caça esportiva. Tem gente que caça os animais, mata os animais só por esporte. Olha que coisa horrível, não é? O desmatamento também. Vai se desmatando, vai cortando as árvores, vai abrindo as matas. E a urbanização também, a urbanização não planejada. Vai se cortando as matas para construir cidades e o ambiente desses animais vai sendo destruído, eles vão ficando sem lugar para morarem. Então não tem como procurar o alimento, não tem como sobreviver. E a poluição e o consumo descontrolado dos recursos naturais também põe animais em extinção. A poluição também é um grande problema. É importante que vocês percebam que todos nós temos responsabilidade com a natureza, com o meio ambiente. Ela é responsabilidade de todos. Agora, pega o seu livro, 1/2 de bichinhos. Nós vamos ler um poeminha que está na página 21. Se você não está com o livro fácil, não tem problema. Eu coloquei a página 21 aqui com o poeminha e nós vamos fazer a leitura e ver o que tem nesse poeminha. Por que eu coloquei esse poeminha aqui? O caranguejo, o vento formando dunas, areia entardecendo, lá vai o caranguejo, subindo e descendo. Observa o último verso desse poeminha. O caranguejo subindo e descendo. O que o poeta, o autor do livro, Marciano Vasques, o que ele fez aqui nesse último verso? Ele usou no poema o recurso visual, que é o que nós estamos aprendendo. Poema visual. Esse verso, ele usou desse recurso. A palavra subindo, ele escreveu ela subindo, como se fosse uma escada e os degraus da escada. Cada letrinha em um degrau. E a palavra descendo, ele escreveu descendo,
como se fosse uma escada descendo. Então, ele usou no último verso o recurso visual. Legal, né? Vamos então agora fazer a correção da página 108. Você já deu pausa no vídeo, já fez a atividade, agora você vai fazer a correção. Você vai prestar atenção, vai olhar a resposta correta. Se você errou, você apaga e refaça. Na número 1, qual é o assunto deste poema? O assunto é o tamanho da letra A. O próprio título do poema já fala qual é o assunto, o tamanho da letra A. Na número 2, o título do poema, o tamanho do A. O animal mencionado no poema, tamanduá. Na letra A, pede para você ler novamente as duas respostas, que é o título do poema e o animal mencionado. E aí na letra B pergunta, o que você percebeu? Converse com alguém da sua família. O que você percebeu? Quando você lê as duas respostas, elas são parecidas. Perceberam que elas são parecidas? Elas têm significados muito diferentes. Os sons produzidos quando falamos, eles são semelhantes, mas o significado é muito diferente. Correção da página 109. Observa que já está todo marcado onde tem que pôr X e onde tem que colocar as palavras, elas já estão. Então, vamos lá. Na número 3, qual é o tamanduá? É o primeiro animal. Na 4, se o poema tivesse sido escrito com todas as letras do mesmo tamanho, o resultado seria o mesmo? Não seria, pois o texto fala justamente do tamanho do A. Se não tivesse o A maior em todo o poeminha, ele não teria o mesmo resultado. Não seria interessante, ele não estava expressando o que o título já diz, o tamanho do A. Então, o poema, ele combinou as palavras com o que o poeminha quis dizer. Na número 5, o textinho aqui vai ficar assim. Um poema visual é aquele que valoriza a imagem. Ele pode ou não apresentar versos rimados e pode ser composto de fotos ou desenhos, ou apenas alterar o tamanho ou a forma das letras e palavras. Então, você pode encontrar poeminhas visuais como esse, o tamanho do A, que não tem desenho. Somente as letras é que foram trabalhadas, modificadas para dar o sentido do poeminha. E outros poemas, o desenho que a palavra forma é muito importante para o entendimento do poema. Como no caso da andorinha, lembra que nós vimos ontem? O poeminha Andorinha, ele formava uma andorinha. O poeminha O Gato com Insônia formava as palavrinhas, formavam um gatinho. Então, é isso que está dizendo aqui, ok? Releia de novo para você compreender como é exatamente um poema, como pode ser um poema visual. Olha o que você vai fazer agora. Vamos saber um pouco mais sobre o tamanduá-bandeira. Vamos? Pesquise e descubra informações
sobre esse animal que está em perigo de extinção. Ele está ameaçado de extinção. Pesquisar é tão bom, a gente aprende tanta coisa. Então, você vai olhar livros ou na internet, mas lembre-se, toda vez que você for pesquisar alguma coisa na internet, tem que ter um adulto do seu lado. Não vale esquecer, hein? O que você pode pesquisar? A alimentação do tamanduá-bandeira, o habitat, onde ele vive, por que ele está ameaçado de extinção? Por que será que o tamanduá-bandeira está ameaçado de extinção? Como ele dorme? Olha, eu pesquisei como o tamanduá-bandeira dorme. É muito interessante, você vai gostar. Copie as informações que você achou mais interessante, ou todas, e guarde a sua pesquisa na pasta. Não esqueça, ok? Então, faça, guarda na pasta, você vai gostar de conhecer mais sobre o tamanduá-bandeira e saber por que ele está ameaçado de extinção. Terminou nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha gostado. E para a aula de amanhã, eu vou pedir que você leia todos os poeminhas do livro Uma Dúzia e Meia de Bichinhos, que nós vamos fazer atividades sobre os poeminhas. Então, tarefinha, ler todos os poeminhas do livro Uma Dúzia e Meia de Bichinhos. Tchau, tchau. Até a próxima.